Graça e paz, amadas do Senhor, essas mulheres curadas, sendo preparadas para curar outras mulheres, para sermos aquelas mulheres que levantam outras mulheres, que edificam outras mulheres. E tem sido um tempo tão bom essas terças-feiras, através dessas palavras curtas direcionadas pelo Senhor, nós somos alimentadas por Ele. E na semana passada nós estávamos falando sobre a vida de Timóteo, a vida de um filho que foi gerado pelo apóstolo Paulo, a qual Paulo se orgulhava do seu caráter. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim: Sendo assim, irmãos, suplico-vos que sejam meus imitadores. Por esse motivo eu vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará lembrança o modo como vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em toda a igreja. Alguns de vós se tornam arrogantes, como se eu não fosse mais visitar-vos. Contudo, em breve irei visitar-vos, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando sobre os soberbos, estão falando esses soberbos, mas que poder eles realmente têm, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O que proferis? Devo ir visitar-vos com a vara da disciplina ou com o amor do Espírito Santo de mansidão? Amados, essa palavra aqui de 1 Coríntios fala tanto conosco, né? Porque se nós reportarmos essa passagem a Paulo falando sobre Timóteo, ele está dando um bom testemunho. Ele está dizendo: olha, amados, eu suplico que vocês sejam meus imitadores. Ele está dizendo o seguinte, ó, eu tive aí com vocês, eu tive ensinando da palavra, então sejam imitadores. Tentam praticar aquilo que foi ensinado para vocês, porque não adianta só conhecimento se nós não vivermos a palavra do Evangelho. Então aqui Paulo estava ensinando a igreja de Coríntios que eles deveriam não ficar só na teoria, mas começar a mudar as suas atitudes. E falando de Timóteo, nós vemos isso. Um jovem que teve um legado de fé e perseverança dentro da sua casa, através de sua mãe e de sua avó, mas que acima de tudo, ele teve uma mudança de caráter, ele teve um verdadeiro encontro com o Espírito Santo, nasceu de novo e teve o seu caráter transformado, a ponto de começarem a testemunhar. Paulo, sendo seu pai na fé, começa a testemunhar quem é Timóteo. E amados, ninguém melhor para testemunhar, né, sobre o caráter, sobre como nos portamos do que um pai e uma mãe. Aqui Paulo era o pai espiritual de Timóteo, né, porque desde jovem ele levou Timóteo do seio da sua família para andar com ele, para ensinar ele sobre a palavra e como deveria andar e praticar. Então agora Paulo chega para aquele povo de Corinto e diz assim: olha, comecem a mudar de postura agora, comecem a viver tudo aquilo que vocês aprenderam, e eu estou enviando para vocês uma réplica. Ele está dizendo assim: eu estou enviando para vocês alguém que eu ensinei, que eu preparei, que é meu filho amado e fiel. Amado e fiel. Eu imagino aqui Paulo dizendo o seguinte: olha, ele foi meu discípulo, eu preparei Timóteo e eu sei que ele é o melhor que eu tenho para enviar para vocês, para essa igreja. Timóteo, ele é um testemunho de um filho. Sabe o que é um filho? Um filho é que se deixa ser ensinado. Um filho é aquele que se deixa ser amado. Um filho é aquele que detém a genética do seu líder, a genética da visão do ministério que está, a genética biológica do caráter do pai e da mãe. Um filho é isso. Então aqui ele está dizendo assim: ó, eu estou enviando meu filho. Ele é filho, ele é amado e ele é fiel no Senhor. Ele está dizendo assim, ó, ele tem sido fiel em tudo. Ele obedece a palavra, ele anda com retidão. Só que em contraponto eu aprendo algo lendo essa passagem, que após Paulo dar o testemunho de vida de Timóteo para a igreja de Coríntios, ele fala o seguinte: amados, olha o que ele fala aqui, ó. Alguns de vocês se tornaram arrogantes,
como se eu não fosse mais visitá-los. Contudo, em breve eu irei visitar, se me permitires, o Senhor. E aí eu saberei não apenas o que os soberbos estão falando, mas o que poder realmente eles têm. Amados, quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, nós vamos receber o poder dos céus. Não há como uma pessoa que não anda em retidão, alinhada aos céus, não manifestar o poder que há no reino dos céus. Então a pessoa que ela busca santificação, ela busca a retidão, ela busca o Senhor, ela vai manifestar os dons e os sinais. E aqui Paulo estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão ali de mimimi, reclamando porque eu não visito mais vocês. Então acalmem o coração, que eu estou mandando para vocês agora um líder que vai cuidar, que é segundo o coração de Deus, tem caráter, é fiel, ele é amado, ele é uma pessoa boa, que ele é amado por todos. Estou enviando ele para o meio de vós, mas quando eu chegar aí, eu quero ver o que os soberbos estão falando. É como se ele dissesse assim: ó, chega, vocês estão murmurando, porque eu tô demorando para ir visitar vocês. Vocês imaginem como é que era a missão de Paulo naquela época, né? Andar, sei lá, a cavalo, milhares de quilômetros para poder chegar a um lugar para começar a implantar uma igreja. E hoje nós temos tantas facilidades e nós não fizemos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer como servos. E aqui ele fala, né, é uma igreja criança, uma igreja menina que não amadureceu. E ele fala: ó, quando eu chegar ali, eu quero não só ver o que vocês realmente estão falando, mas também o poder que vocês estão manifestando. Porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas é poder de Deus. Então, e ele diz ainda: será que eu devo visitar vocês com a vara da disciplina ou com a mansidão do amor do Espírito Santo? E é isso, amados, que nós precisamos entender. Jesus está voltando, os sinais estão se intensificando. A volta de Jesus, ela é mais próxima do que nós podemos imaginar. Há uns anos atrás, quando nós ouvíamos falar que quando iniciaria as dores de parto, né, o prenúncio da volta de Jesus, seriam terremotos, vendavais, enchentes, fogo, destruição, parecia algo tão distante. E hoje nós estamos vendo de forma tão palpável esses sinais que chega a sacudir a igreja para despertar. Só que tem uma coisa: Jesus não vai vir buscar uma igreja menina, uma igreja que não amadurece, que cada pouco é um mimimi, que fica de burro, como estava a igreja de Coríntios, estava emburrada porque Paulo estava demorando para visitar. Mas é uma igreja madura, de jovens como Timóteo que se levantam nessa geração. Uma igreja toda estava murmurando, mas um jovem deixa a casa, deixa a família, deixa tudo para trás, a juventude dele. Era um jovem, podia casar, ele podia cuidar da vida dele. Não, ele renunciou tudo para viver aquilo que Deus tinha para ele, para implantar a igreja, para marcar uma geração. O foco dele era a obra dos céus, a obra do Senhor, implantar o reino dos céus na terra. Nós estamos carentes nessa geração de pessoas como Timóteo, carentes de filhos que foram gerados no poder de Deus e não só na palavra, de filhos que tiveram experiências profundas com o Espírito Santo, que gemem por almas, que amam as almas, que querem sair da sua zona de conforto para tocar em vidas e mudar e transformar histórias. E é sobre isso, amados, que nós estamos falando nessa manhã. Nós precisamos ser pessoas que vão mudar histórias. Paulo mudou a história de Timóteo, Timóteo mudou a história de muitas igrejas, de muitos lugares onde ele ia, mudava o ambiente, mudava a história. O reino dos céus chegava naquele lugar. Convertei-vos, é chegado o reino dos céus. Jesus começou seu ministério com essa frase: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse tempo está chegando, amados. O reino de Deus já está na terra, mas o dia da vinda de Jesus está próximo. Nós precisamos nos mover, nós precisamos mudar, nós precisamos nos alinhar aos céus
e não ser crentes que vivam de palavra, mas que manifestem o poder do Espírito Santo através de um caráter transformado. Sabe que uma vez nós estávamos em oração, eu e o pastor pela igreja, e eu orava e dizia: Senhor, manifesta teu poder na igreja, Senhor. Traz sinais, traz maravilhas, nós queremos ver os sinais. Sempre fui apaixonada pelo mover do Espírito Santo. Quem me conhece sabe que eu não vivo longe do fogo do Espírito Santo, é algo que Deus colocou dentro de mim. Se eu sentir a igreja um culto frio, eu já estou desesperada. Vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar. Não aceito a frieza, eu quero viver aquilo que Deus falou que Ele é. Se o meu Deus tem os olhos que são chamas de fogo, Ele é fogo, então eu sou filha gerada nele, eu preciso ser uma tocha de fogo para essa geração. Então eu estava ali orando e buscando e pedindo para Deus manifestar os seus sinais, que graças a Deus, Deus tem manifesto no nosso meio, na igreja. E o pastor disse assim, encheu os olhos de lágrimas e disse assim: a maior milagre que pode acontecer é uma vida ser transformada, um caráter ser transformado. Alguém chegar na igreja com caráter destruído, sem reputação, sem nome, sem credibilidade, se entregar para o Senhor e o Senhor do dia para a noite mudar essa vida, mudar a história, dar um caráter forjado de acordo com o Senhor, de acordo com a palavra, e essa pessoa passar a ser uma voz de autoridade no mundo espiritual. Vocês já pensaram que milagre é esse? Deus pegar alguém que está totalmente desviado, um macumbeiro, uma prostituta, um drogado que não tinha esperança, que não tinha vida, e de repente Deus transformar essa vida e fazer deles uma voz profética que ecoa sobre a terra nesse tempo. Que milagre lindo! E sabe por que Deus não levanta muitas vezes esses improváveis para ser uma voz profética? Porque eu e você estamos acomodados e não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entrando em lugares onde as pessoas estão encarceradas, rompendo cadeias, chamando para fora, ministrando o poder do Espírito Santo e fazendo com que essas pessoas tenham esperança. É sobre isso, amadas mulheres. O Senhor confiou para nós mulheres a doçura, o amor, o cuidado sobre uma família, sobre filhos, mas o Senhor também nos deu a responsabilidade de sermos edificadoras. Então seja uma mulher que edifica outras vidas, seja uma mulher que cure outras mulheres, seja uma mulher que levanta as mulheres caídas, seja uma mulher ministradora de poder e unção. É isso que o Senhor espera de nós nesse tempo. Seja uma tocha viva do Evangelho por onde você passar. Nós não aceitamos a frieza, nós não queremos ser crentes mornos, nós não queremos a mesmice, nós queremos ir para águas profundas do Espírito Santo e vermos os sinais acontecerem. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente e até terça-feira da semana que vem.